Tutóia, no Maranhão, o Jornal da Record descobre o segredo dos pássaros vermelhos. E nas comunidades isoladas, o repórter Luiz Carlos Azenha encontra moradores de uma ilha que ainda vivem com ferramentas do século passado. O vento é forte. Aos pouquinhos, move toneladas de areia. O cenário vai mudando a cada segundo. Para encontrar quem testemunhou as mudanças, encaramos o terreno onde há dunas e lagoas. Finalmente, chegamos ao destino. Aqui encontramos seu Bebé. Ele acompanha o avanço das dunas há mais de 50 anos. Era muito diferente do que é hoje? Muito, muito. Não existia essas dunas aqui. Tinha só o sítio aqui, os moradores que moravam aqui. Para não perder as casas de novo, os moradores bateram em retirada. Mas a Lagoa do Maceió, em Tutóia, continua sendo um dos lugares mais deslumbrantes do Brasil. Um destino inexplorado. Fica na costa do Maranhão, que, contando as reentrâncias, é a mais longa do país. Para os navegantes, uma das mais desafiadoras. O Maranhão tem uma maré excepcional, né? Que tem uma amplitude de 7 metros até. É o que a gente vai mostrar para vocês depois nas imagens, a diferença entre a maré aqui, por exemplo, em São Luís. Parece, em certos momentos, que não tem nem necessidade daquela ponte, né? Que atravessa para São Luís. Tudo seco. Tudo seco, né? É 4 horas depois você olha e está o mar. É extraordinária a maré aqui, né? Extraordinária. E correntes marítimas muito fortes, né? Ventos. Mesmo um barco seguro fica sujeito às traições do agitado mar do Maranhão. O pescador Tomé experimentou isso. Já passou algum sufoco no mar? Já, bastante. Eu cheguei a me naufragar já lá fora. Mas nós era 3. Aí, graças a Deus, nós com muita luta sobrevivemos. Estamos em Tutóia, a capital da pesca do camarão. São 12 mil pescadores registrados só na região de Tutóia. Fazem um tremendo esforço físico para resultado incerto. Peixe bom de comer aqui qual é? Isso, peixe bom de comer. Tá em assada. Essa aqui tá gorda. Dá uma refeição. As arraias, muito pequenas, são devolvidas ao mar. Aqui que se o ferrão. Isso. Esse aqui é temido, né? É, e esse aqui pisou, dá até febre. Dá febre? Isso. Leonardo pesca há mais de 15 anos. É testemunha da queda na produção. Por dia a gente pega 30, 40 quilos de camarão. Hoje a gente pega 4, 5 quilos por dia. A escassez de peixe pode refletir a falta de cuidado com os manguezais. O Maranhão tem 40% de todos os mangues do Brasil. E não é só muito bonito, não. Isso aqui é um berçário. Os peixes se escondem dos predadores, se reproduzem, se alimentam. Só que todo esse ecossistema está correndo risco por causa da pesca predatória. Estamos agora no delta do Rio Parnaíba, o Delta das Américas. Com 2.700 quilômetros quadrados, é o terceiro maior em mar aberto do mundo. 70% do delta ficam em território maranhense. Com o turismo em crescimento, José Ramos virou piloto de barco. Mas para ajudar a família, desde menino aprendeu a catar caranguejo. E ele é rápido. Em poucos minutos captura um macho e uma fêmea. Mas só para efeito de comparação. E aí a fêmea você não leva embora? Não, ele deixa para poder reproduzir. O macho a gente leva, mas essa fêmea tem que ficar. Para evitar perda de tempo, José tem um jeito de saber antecipadamente qual é o esconderijo do caranguejo macho. O buraco dela, a boca é bem fechadinho.
buraco que a fêmea faz é diferente? É diferente. Ó, esse aí é o macho. Aquele lá. Então é bagunçado. Sempre a mulher mais jeitosa, né? Aí então por isso que a gente sempre identifica. O caranguejo, o sá, este vermelhinho, não desperta apenas o apetite dos homens. Ele é responsável por um fenômeno que envolve os guarás. O lindo pássaro que é um dos símbolos do Maranhão. Todo fim de tarde, no Delta das Américas, um espetáculo acontece no céu. São os bandos de guarás, um atrás do outro, voltando para uma das ilhas do Delta, onde eles passam a noite. Como explicar este lindo tom avermelhado das penas? O guará, quando é jovem, a gente observa as ninhadas, ele é acinzentado. Quando ele está na fase adulta, ele fica vermelho. Então ele muda de cor. Ele come o caranguejo, que tem na região do manguezal, que tem o beta-caroteno, que faz com que ele mude de cor. Navegamos pelo Delta das Américas. Aqui, o rio Parnaíba, conhecido como o Velho Monge, deságua no Atlântico. Seus 300 mil litros de água por segundo arrastam toneladas de areia que vem do interior do Brasil. Empurrada pelo vento na maré baixa, parte desta areia se acumula na ponta da melancieira. Para quem olha a partir do rio, já é um cenário bonito. Desembarcamos para fazer a escalada. Valeu a pena. Ao longe, o mar. Aqui, as dunas, com as lagoas formadas por água de chuva, o silêncio de um paraíso quebrado pelo assobio do vento e das ondas. As dunas ocupam mais de 10% da ilha do Caju. É outro cenário deslumbrante do Maranhão. Este delta imenso tem mais de 70 ilhas. A gente vai visitar uma comunidade que vive a moda antiga, completamente isolada. É como se a gente estivesse viajando num túnel do tempo. Nossa visita à Ilha Grande do Paulino acontece numa ocasião muito especial. Hoje, quase toda a comunidade está envolvida na produção de farinha. O trabalho começa com as mulheres. Depois a mandioca tem que ficar de molho. Passa pela moagem. E chega a um estágio essencial, a prensagem. Quando você prensa, tira o veneno da mandioca, é isso? Tira, cai a manipoeira todinha. Manipoeira. É. Ah, o que tem na manipoeira? Se beber a água dela, a gente morre. É mesmo? Escorrer pra poder peneirar. Pra poder peneirar depois. Edmar é uma espécie de engenheiro local. Você aprendeu com quem a fazer essa prensa? Isso aqui foi do meu avô passou pro meu pai, e meu pai me ensinou como é que trabalhava com esse material. Na ilha, a vida é de um jeito que os brasileiros das metrópoles quase já não reconhecem. Um gerador garante energia das 6 da tarde às 10h30 da noite. É quando Dona Terezinha fica chocada com as notícias da cidade grande. Aquela coisa que a gente passa na televisão, a gente fica muito preocupado. Da água. É muita coisa que eu não gosto nem de olhar aquele jornal, que me dá uma pena, que tem vezes que eu até choro. É mesmo? Na região, as notícias trágicas se acomodam sobre bancos de areia. Aqueles que pegam de surpresa navegantes que desconhecem o delta. Em Tutóia, existe um verdadeiro cemitério de navios. No caso do cargueiro Aline Ramos, ele foi abandonado na praia. Depois do desmanche, restou uma carcaça e se destaca na Baía de Tutóia.
Igarapé a lembrança de uma fuga que acabou em naufrágio. Bom, esse navio é um navio da Segunda Guerra Mundial que escapou da perseguição de um submarino alemão que navegava na costa do Brasil. Para se proteger dos torpedos, ele entrou na Baía de Tutóia, que eram águas mais rasas e os submarinos não tinham condições de navegar. Acabou entrando nos igarapés daqui e, como os outros navios, ele se chocou também com os bancos de areia, que são transportados pelo rio Parnaíba. Também de automóvel, explorar esta região quase desconhecida dos brasileiros exige uma boa dose de aventura. Quando o dia amanhece, vamos à Praia do Amor, outra atração de Tutóia. Ela está praticamente deserta. No horizonte, um barco se move. É a pesca do camarão. Na praia, uma rede recém-tirada do mar brilha. Mais de perto, dá para entender. Pai e filho se deram bem. Aqui, as praias fazem, às vezes, de estrada. Queremos chegar a uma lagoa famosa entre os locais. Vejam só como o caminho é improvisado. Temos de passar entre árvores para chegar às margens da lagoa. Na hora de escalar a duna, mesmo um veículo especialmente preparado tem de tomar impulso. Vencemos o último obstáculo e valeu a pena a insistência. Testemunhamos o pôr do sol em outra paisagem deslumbrante de Tutóia. Por conta do avanço das dunas, um cenário transitório. Fica praticamente no quintal da casa do pescador Ataniel, aquele lá, pendurado nas alturas. Quando ele tem sede, faz assim. Sobe num dos coqueiros que ainda não foram cobertos pela areia. Agora a paisagem aqui mudou muito, né? Você vê que os coqueiros já estão sendo enterrados, né? É por causa do vento. Os pés de coco mais baixos, eles vão enterrando o morro. Vai enterrando, aí os que não enterram, assim, o pé, com o tempo ele cai. Para os homens da areia, como Ataniel, é a vida ao sabor do vento. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição do R7 Play. Fique agora com o programa do Gugu e o quadro Aqui se faz, aqui se ganha. Você ajudaria uma pessoa sem conhecê-la? Boa noite pra você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.